Hello, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer um texto que é mais para o pessoal da área de TI, né, Tecnologia da Informação. Mas, embora esta não seja essa área, né, muitas vezes quando a banca abrange assim, vários cargos, é um concurso que abrange vários cargos, pode ter dois textos, um mais relacionado com o seu cargo e outro na área de TI, visto que a área de TI é uma área que abrange tudo, né, praticamente todos os cargos hoje em dia. Então é sempre bom, na minha disciplina, língua inglesa, você também estudar a área, um pouco da, mesmo que você não seja da área de TI, estudar também textos relacionados com essa área, tá? Vamos então ao texto, eu vou primeiro fazer as questões, depois a gente vê a tradução. Acompanhe então aí comigo, a primeira questão é a de número 19, vamos ver. Based on the text above, judge the following items. Baseado no texto acima, julgue os itens seguintes. 19. Internal control is a central issue on corporate governance. O controle interno é uma questão central na governança corporativa. Bem, como você viu lá na aula demonstrativa, né, o que é que a gente faz para encontrar a resposta mais rápido, a resposta de uma assertiva ou questão? Você vai procurar as palavras parecidas no texto, as linhas onde as palavras parecidas estão, ou sinônimos dela. Para esse número 19, né, a parte do texto em que a gente vai encontrar a resposta é essa aqui. As IT escalates in terms of importance and pervasiveness in the operations of firms, it is inexorably tied to a specific mechanism that are prescribed for good corporate governance, most notably a sound system of internal controls. Visto que a área de TI aumenta em termos de importância e abrangência nas operações das empresas, ela está inexoravelmente ligada a mecanismos específicos que são prescritos para que haja uma boa governança corporativa, em especial um sistema de controles internos confiável. Eu destaquei aí em negrito para você, né, essa parte. For corporate governance, most notably a sound systems of internal controls. O que é que significa a expressão most notably? Em especial, principalmente, notavelmente ou sobretudo. E a palavra sound, onde ele fala a sound system of internal controls, significa a palavra sound nesse contexto aqui, porque em outros contextos, só essa palavra sound ela pode significar som, né, sistema de som. Mas aqui nesse texto significa confiável, sólido, bem fundado, seguro, durável, preciso, exato, correto. Então, pelo que você observou aí das definições, né, tanto essa expressão adverbial, most notably, como o adjetivo sound, né, eles foram usados com que objetivo? Para descrever a importância do controle interno na governança corporativa. Ora, se é preciso, especialmente um sistema de controle interno seguro, para que haja uma boa governança corporativa, então é claro que esse controle interno ele pode ser considerado uma questão central, como diz na assertiva. Então a assertiva concorda com o texto e por isso o gabarito para essa assertiva é certa, gabarito certo. Número 20, 20. In spite of the pervasiveness of IT in many organizations, it is essential for enterprises to balance risks and detect fraud. Apesar da difusão da TI em muitas organizações, é essencial que as empresas equilibrem riscos e detectem fraudes. Onde é lá no texto que a gente vai encontrar a informação que vai nos ajudar a discernir se essa número 20 é para ser julgada certa ou errada. É no seguinte segmento. IT governance is defined as a structure of relationships and process to direct and control the enterprise in order to achieve the enterprise's goals by adding value while balancing risk versus return.
over IT and its processes. A governança de TI ela é definida como uma estrutura de relacionamentos e processamentos para dirigir e controlar a empresa, a fim de atingir os objetivos da empresa, agregando valor, equilibrando risco versus retorno sobre a TI e seus processos. Então, segundo o que você observou aí nesse segmento do texto, foi uma definição do que é governança de TI. Nós observamos pela própria descrição do que é a governança de TI, que a própria TI ela já cuida disso, Então, do equilíbrio de riscos e também agregando valor. Então, ela já procura, com os seus meios, evitar a fraude. Quando a assertiva diz que, apesar da TI, as empresas ainda têm que equilibrar os riscos e detectar as fraudes, ela não está correta. A assertiva não está correta. Porque o texto diz que a TI, a governança de TI, ela já cuida disso. Então, o gabarito para assertiva é errado. Gabarito 20, errado. 21. Although considerable resource has been devoted to IT governance, rather less attention has been paid to corporate governance mechanisms. Embora considerável pesquisa tenha sido dedicada à governança de TI, bem menos atenção tem sido dada aos mecanismos de governança corporativa. Será que é verdade ou não? Então vamos ver lá no texto. A parte do texto que vai nos ajudar a decidir sobre essa alternativa é a seguinte. Recent corporate collapses, such as IBS International and Société Générale, have brought about renewed scrutiny into corporate governance mechanisms. O nome dessa corporação, a Société Générale, se não me engano, em francês, não é em inglês. Pode ver aí que tem até esses acentos. Então, os colapsos corporativos recentes, tais como o da Société Générale e da EBS Internacional, têm causado um renovado escrutínio. Renewed scrutiny, renovado escrutínio, em mecanismos de governança corporativa. Então, aí ficou bem claro, nesse segmento do texto, que tem se dado uma considerável atenção aos mecanismos de governanças corporativos. Quando ele fala renovado escrutínio. Então, não se pode dizer que foi dado bem menos atenção a esses mecanismos, como se diz lá na alternativa. Inclusive, grave essa palavra less, que é uma palavra básica de textos da língua inglesa, que significa menos. Então, não é verdade. O texto diz que, pelo contrário, tem havido um escrutínio, ou seja, tem se dado bastante atenção, e não menos atenção. Por isso, o gabarito vai ser errado. 21, errado. 22. The Information Systems Audit and Control Association have advised against a number of steps concerning the implementation of effective IT governance. A Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação tem advertido quanto a uma série de medidas a respeito da implementação da efetiva governança de TI. Vejamos então lá no texto. Diz o seguinte: In light of increased public awareness, professional bodies such as the Information Systems Audit and Control Association, ISACA, have undertaken a number of steps to provide guidance in the implementation of effective IT governance. Então, diante do aumento da consciência pública, as organizações profissionais, como a Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação, ISACA, empreenderam uma série de medidas para fornecer orientação na implementação de uma eficaz governança de TI. Então, a ISACA, ela não tem advertido contra essas medidas. Ao invés disso, ela tem empreendido medidas para orientar a implementação de uma eficaz governança de TI.
como você pôde observar aí no texto, né? Empreenderam uma série de medidas, certo? Enquanto lá na alternativa, né, diz que ela tem advertido contra essas medidas. Então, é justamente o oposto que diz o texto, né? E por isso o gabarito é errado. Vamos agora para a próxima alternativa, que é a de número 23. IT governance mechanisms contribute towards an increased level of overall effective IT governance. Mecanismos de governança de TI contribuem para um aumento do nível de segurança de TI eficaz em geral. O segmento do texto que vai nos levar a julgar corretamente essa questão é o seguinte. The first concept relates to increasing the awareness of issues and concepts relating to IT governance in the public domain. The second concept involves the provision of guidelines and the identification of best practice IT governance mechanisms. O primeiro conceito relaciona-se com o aumento da consciência das questões e conceitos relativos à governança de TI no domínio público. O segundo conceito envolve o fornecimento de diretrizes e a identificação de melhores práticas dos mecanismos de governança de TI. Então, os mecanismos de governança de TI, eles tanto contribuem para a melhora no nível de governança do domínio público, como também eles contribuem para a melhora das suas práticas em si. Portanto, se pode dizer que é uma contribuição em geral, né? Como mostra lá na alternativa, né? No finalzinho, né? Overall, essa palavra cai muito em texto também, que quer dizer em geral, no total. Então, uma Overall Effective IT Governance. Então, uma governança de TI eficaz em geral. Concordando aí com o texto, né? Quando ele fala, né, que realmente ela contribui tanto para o nível de segurança como para as melhoras das suas práticas em si. Então, é de uma forma geral. Por isso, o gabarito dessa alternativa é certa. Alternativa de número 23, certa. Então, pessoal, aqui a gente terminou as questões, né, relacionadas a esse texto, né, que é um texto que é direcionado à área de tecnologia da informação. Então, agora nós vamos passar para a tradução do texto. Eu vou traduzindo aos poucos e na hora que eu encontrar assim um momento, uma palavra que cai muito em texto, eu chamo a sua atenção, ou conectivos, porque o texto ele é formado de quê? Ele é formado tanto de palavras que fazem parte da terminologia da área, né? No caso, a área de TI, a terminologia para essa área. A área de petróleo vai ter palavras relacionadas à área do petróleo. A área fiscal vai ter palavras relacionadas a essa área, e assim por diante. E além da terminologia, o texto traz um conteúdo composto de palavras que são comuns a todos os textos. Que palavras são essas? São verbos, são conectivos, né? E esses também eu vou chamar a sua atenção, principalmente aqueles que eu sei que estão bem presentes em texto de língua inglesa em concurso, ok? Então vamos então observar a tradução, acompanhe aí comigo. Translation. Recent corporate collapses such as EBS International and Societe Generale have brought about renewed scrutiny and corporate governance mechanisms. Given the pervasiveness of information technology, IT, in many organizations, the examination of corporate governance mechanisms also includes IT governance mechanisms. Os colapsos corporativos recentes, tais como o da Societe Generale e da EBS Internacional, têm causado um renovado escrutínio em mecanismos de governança corporativa. Dada a onipresença da tecnologia da informação, TI, em muitas organizações,
O exame dos mecanismos de governança corporativa inclui também mecanismos de governança de TI. Bem, então aí nós vamos, vou destacar aí para vocês, né, esse conectivo que cai muito, que é o SAT, né, na primeira linha. Ele significa tais como, ou seja, quando você vê esse conectivo, significa que ele vai introduzir algo, né, o exemplo de algo, ele vai chamar atenção para algo em comum, ele vai focar algo. No caso aqui, ele foi usado para introduzir o nome da empresa, né, que entrou, é uma das empresas que tem entrado em colapso, tem sido prejudicada de alguma forma. Então ele usou o SAT. Aqui também nós podemos destacar para você, na última linha desse parágrafo, also, que é um conectivo que cai aos montes em textos, que ele significa também. É um conectivo de adição. Quando você vê o also, significa que o que vem depois é algo que está sendo adicionado àquela informação que você já tem. Outra verbo que a gente chama de verbo frasal, né, que é o brought about, na segunda linha. No presente, aí ele está no passado, no present perfect, né, que é o have brought about. Ele pode vir também na forma do presente, que seria o bring about. Então, o que significa? Bring about significa causar, ocasionar, que venha a ser. Então, have brought about, que está no present perfect, que é um tempo verbal que é usado para indicar algo que começou no passado e se estende até o presente. Tem causado. É interessante os verbos frasais, né, que é os verbos acompanhados de uma preposição, geralmente, porque você não pode traduzir apenas o verbo em si, né? Por exemplo, só o verbo bring ou brought significaria trazer. Mas como ele vem acompanhado do about, ele já tem um outro significado. Então, muito cuidado com os verbos frasais. Continuando. IT governance is defined as a structure of relationships and processes to direct and control the enterprise in order to achieve the enterprise's goals by adding value while balancing risks versus return over IT and its processes. A governança de TI é definida como uma estrutura de relacionamentos e processos para dirigir e controlar a empresa, a fim de atingir os objetivos da empresa, agregando valor, equilibrando risco versus retorno sobre a TI e seus processos. Aí nós vemos na primeira linha a palavra relationships, né, que é uma palavra que cai demais em textos da língua inglesa, né, que significa relacionamentos. Essa palavra enterprise também cai demais, né, que significa empresa ou empreendimento. Esse conectivo in order to, né, in order to, também é importante que você memorize esse conectivo, significa a fim de que. Ele é usado muito para explicar, né, quando você está numa frase que você gostaria de explicar o objetivo daquilo, que vai ser feito por quê. Então, a fim de que, então você usa o in order to. Vamos passar para frente. In light of increased public awareness, professional bodies such as the Information Systems Audit and Control Association, ISAC, have undertaken a number of steps to provide guidance in the implementation of effective IT governance. The approach taken by ISAC appears to be largely based upon two concepts. Diante do aumento da consciência pública, as organizações profissionais, como a Associação de Auditoria e Controles de Sistemas de Informação, ISAC, empreenderam uma série de medidas para fornecer orientação na implementação de uma eficaz governança de TI. A abordagem feita pela ISAC parece estar, em grande parte, com base
em 2 conceitos. Então, aí, a primeira linha traz essa palavra increase, né, que ela está no passado, né, porque ela tem o sufixo aí ed. No presente seria apenas increase. Ela significa aumentar, né, elevar. Tanto ela pode ser um substantivo, como ela pode ser um verbo. A palavra awareness, né, que tem esse sufixo ness, significa consciência, né? Estar consciente de, né? Estar a par de. Aqui nós vimos também a palavra aqui no final, né? No final aqui, largely, que significa em grande parte, né? Com uma grande abrangência. Vamos para o próximo parágrafo. The first concept relates to increasing the awareness of issues and concepts relating to IT governance in the public domain. The second concept involves the provision of guidelines and the identification of best practice IT governance mechanisms. Interestingly, the effectiveness of these best practice mechanisms in improved IT governance is largely based upon conceptual arguments. As such, it becomes important to ascertain if these best practice mechanisms do impact upon the level of IT governance. O primeiro conceito relaciona-se com o aumento da consciência das questões e conceitos relativos à governança de TI no domínio público. O segundo conceito envolve o fornecimento de diretrizes e a identificação de melhores práticas dos mecanismos de governança de TI. Curiosamente, a eficácia destes mecanismos de melhores práticas para melhorar a governança de TI é amplamente baseada em argumentos conceituais. Como tal, torna-se importante verificar se estes mecanismos de melhores práticas têm realmente impacto sobre o nível de governança de TI. Então, aí nós vimos, né, tem vários cognatos, né, verdadeiros, que são palavras que parecem com o português e que já ajudam muito no texto, né, o aluno entender, certo? Como a palavra second, que significa segundo, provision, que significa provisão, governance, governança, né? E vários outros. Mecanismos. Essa palavra que gosto muito de cair em texto também, né? Essa palavra aqui, effectiveness, né? Que significa eficácia, certo? Outra palavra também, aqui fica na penúltima linha, é um verbo, né? Esse verbo becomes, que ele, como está na terceira pessoa, tem um S no final. Become significa transformar, né? Vir a ser, certo? Ou tornar-se. E aqui no final nós temos a palavra level, né? Que é uma palavrinha simples também, mas cai muito em texto, que significa nível, ok? Vamos para o próximo parágrafo. As IT escalates in terms of importance and pervasiveness in the operations of firms, it is inexorably tied to specific mechanisms that are prescribed for good corporate governance, most notably a sound system of internal controls. Accordingly, effective IT governance is a critical underpinning for a system of good corporate governance that minimize agency losses for a firm. Visto que a área de TI aumenta em termos de importância e abrangência nas operações das empresas, ela está inexoravelmente ligada a mecanismos específicos que são prescritos para a boa governança corporativa. Em especial, um sistema de controles internos confiável. Assim, a governança de TI eficaz é um alicerce fundamental para um sistema de boa governança corporativa
que minimiza as perdas da agência para uma empresa. Um conectivo interessante, né, que cai muito também, é o as, né? O as, que geralmente quando ele está no início de frase, ele significa visto que, ou já que. Aí nós vimos a palavra, aqui nós inclusive vimos em uma questão, né, que é o most notably, que é essa expressão aí, que significa mais notavelmente. Deixa eu ver aqui. No final aí também você tem a palavra corporate, né, que significa corporação, ou em alguns contextos pode significar empresa. Aqui no final da última linha você tem o verbo losses, né, que significa perda. Lose significa perder, e o loss é o substantivo que significa perda. Bem, aqui nós terminamos as informações, comentários, tradução, né, e vocabulário relacionado a esse texto de TI, certo? Espero que vocês tenham tirado bastante proveito do texto. Qualquer palavra que você teve mais dificuldade, procure escrever, né, a palavra, porque quando você escreve aumenta muito assim a sua memorização, ajuda você a memorizar a palavra, certo? Aquelas palavras você pode até montar assim, um glossário pessoal e revisar antes da sua prova, para que você possa ficar bem fresquinho na sua mente as palavras e assim você possa ter um bom rendimento na sua prova, né, e atingir aí mais até do que o seu nível desejado, certo? Aguardo então você na próxima aula. Até mais.